Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, o nosso encontro mensal, onde a gente aprende mais da Sagrada Escritura. Durante todos esses nossos encontros, últimos encontros, estamos aí em preparação para o Jubileu, ano de 2025. Eu vou cumprimentar mais uma vez ao meu lado, Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, em que está nos conduzindo, nos instruindo nesse momento tão importante. Seja bem-vindo, Dom Anderson. Agradeço, Tiago Souza, agradeço a todos os ouvintes da nossa querida Rádio América e de maneira especial também aqueles que têm nos acompanhado por outras redes sociais, seja o canal de YouTube ou até mesmo o Instagram da Arquidiocese de Vitória. Como você mesmo falou, nós estamos no ano da oração, preparando o coração para celebrarmos bem o Jubileu de 2025. Nós queria destacar que esse nosso encontro pela Rádio América, pelo YouTube, também tem servido de subsídio para tantas paróquias e comunidades que estão em preparação também nessa catequese, nessa caminhada tão importante aí de oração. Exatamente, como nós já dissemos, o pontifício, a Comissão Pontifícia para a Evangelização preparou o dicastério um livrinho e a nossa arquidiocese também se antecipou e preparou um livro bastante simples de oração. Está sendo disponibilizado em todas as comunidades, as paróquias, para que todos possam ter acesso a esse material que nos convida a prepararmos o coração neste ano da oração para celebrarmos bem os 2025 anos do nascimento do nosso Salvador no ano que vem. Doutor, a gente já está no 5º encontro e neste a gente vai tratar de Jesus e a oração. E a gente já falou disso em outros encontros. Jesus sempre estava em oração em todos os momentos. É verdade, e nós podemos nos perguntar, mas Jesus é o Filho de Deus. Por que os evangelistas sempre colocam Jesus em oração? Se recolhia para rezar junto com o Pai, saía cedo do lugar onde estava para colocar-se em oração, foi para o deserto e ficou lá em oração. A carta aos Hebreus faz uma afirmação muito particular, dizendo que Jesus, durante a sua vida terrena, ou seja, quando estava aqui neste mundo, ele elevou a Deus orações, colocou diante de Deus a sua vida, e isso significa que ele, no desejo sempre de cumprir a vontade do Pai, escutava constantemente a voz de Deus. Jesus orante é para nós um testemunho. Se nós desejamos, a seu exemplo, ouvir a voz de Deus, sermos capazes de fazer parte desta nova família reunida pela acolhida da palavra e pela prática da mesma, não podemos senão colocar o coração diante de Deus, pedindo que a sua voz nos instrua, que a sua graça nos alcance e que o seu Espírito Santo nos unja para a acolhida da palavra e para a missão. Dom Anderson, a gente já falou isso em encontros passados. Jesus, na sua oração, buscava muita intimidade com o Pai. E esse é o convite, que a gente está fazendo, que esse momento todo de preparação nos faz. Essa intimidade, porque é na intimidade que a graça acontece, que as nossas orações conseguem chegar ao céu. Exatamente, e intimidade requer tempo e empenho. Ou seja, pensemos nas pessoas que nós somos mais íntimos e íntimas. Seja as pessoas mais próximas, os esposos, as esposas, os amigos, os irmãos, ou seja, pessoas que fazem parte da nossa vida, nossos pais, as mães, são pessoas que estão há tempo em nossa vida. É possível que chegue alguém e logo nós desenvolvamos uma intimidade mais profunda, porém, mesmo estes, nós devemos dar a eles tempo e requer de nós um empenho. Não é diferente na oração. A oração não é somente a repetição de palavras que são importantes, mas é este espaço onde eu abro o coração para que Deus possa me falar, para que eu ouça a minha voz diante de Deus e ouça a sua. E para isso, precisamos não só pedir ao Senhor que nos instrua nos caminhos da oração, que é o que este fascículo deste ano de preparação está propondo, mas também que eu descubra a forma como eu rezo, ou seja, como eu escuto a voz de Deus. Por isso a oração requer, volto a dizer, empenho, constância e tempo. E a gente, durante essa trajetória, a gente às vezes aprende que
chegou a um ponto que a gente não sabe orar. A gente tem que reaprender a falar com Deus, né? E por isso os discípulos foram os primeiros a dizer: ensina-nos a orar. Eles viam a intimidade que Jesus tinha com o Pai, viam o resultado disso, que eram os sinais, os milagres que realizava, a forma como ele falava do reino, e pensavam: isso lhe é comunicado, ou seja, o Pai coloca isso em seu coração. E Jesus mesmo disse: aquilo que eu dou a vocês é tudo aquilo que eu recebi do meu Pai. Por isso, a oração requer de nós essa escuta. E quem mais do que Jesus poderia nos ajudar a não só a compreender as palavras da oração, mas saber os caminhos da oração? E aí o convite sempre é intimidade, porque quando Jesus ensina a orar, ele diz Pai Nosso, né? Ou seja, ele quer nos colocar bem perto de Deus. E exatamente, por isso ele diz que o Espírito Santo é aquele que suscita em nós a forma ou o que nós devemos rezar. Nós fomos inundados pela graça do Espírito no batismo. Já em intimidade de Deus, pelo batismo, somos capazes de crescer nessa intimidade. Podemos fechar a porta para Deus, podemos fechar os corações e os ouvidos à sua palavra, porém, para que essa intimidade aconteça, nós precisamos reconhecer que, como diz a primeira parte do texto do Evangelho de João, aqueles que o acolhem, ou seja, acolhem Jesus, Deus lhes dá a possibilidade, a graça de serem filhos e filhas, convidados à comunhão. E por isso, a oportunidade da intimidade é algo que está ao nosso alcance. Deus é aquele que vem em nossa direção por primeiro. Nós estamos no Caminho da Bíblia, nosso encontro mensal. Estamos em oração, neste ano de oração em preparação ao Jubileu 2025. Estamos no 5º encontro do Anderson, e neste 5º encontro são vários temas trabalhados, né? Aliás, somos convidados através de vários temas aí à oração. Exatamente. O 5º encontro, ele se dedica a falar sobre as parábolas da oração. E por isso, quem produziu esse encontro traz para nós algumas parábolas. Eu vou até elencá-las. Primeiro fala da oração dos discípulos, ou seja, os discípulos que pedem a Jesus, ensina-nos a orar. Depois, aquela parábola que nós conhecemos bem do amigo que bate à porta do seu vizinho porque precisa de pão, e este vizinho já está dormindo e ele continua a insistir, ou seja, falando sobre a necessidade da insistência da oração, e que Deus não deixaria sem escutar os seus filhos e sem atendê-los. A próxima parábola que está proposta neste tempo de reflexão é a do Pai misericordioso, ou como nós melhor conhecemos, do filho pródigo, ou seja, o pai que é o primeiro a ir ao encontro do filho. Ainda aquela parábola da bonita oração do publicano diante do fariseu que se reconhecia justo, e o publicano do templo nem mesmo levantava os olhos para Deus, mas reconhecia o seu pecado. Esse, por sua vez, foi para casa abençoado, justificado porque colocou toda a sua pobreza, sua miséria e fragilidade nas mãos de Deus. E, por fim, a parábola da figueira, ou seja, Jesus que nos convida a dar fruto. E por isso é Ele mesmo que dá tempo para que esses frutos possam aparecer. Eu já estou com a Bíblia na mão e a parábola de hoje, preparada, escolhida para para essa reflexão, é a do filho pródigo. Exatamente. A gente vai acompanhar agora, lá no capítulo Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajudando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava.
e, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando o servo, perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado? Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dona Anderson, essa parábola assim tão importante, tão conhecida por todos nós, ela já é quase que autoexplicativa, né? Você tem razão. Essa parábola, todos nós a conhecemos e sabemos a memória, os personagens que nós nela encontramos e a força de cada um e a forma como cada um se comporta. Porém, neste período no qual nós nos encontramos, e de maneira especial neste mês, onde nós nos voltamos para as parábolas que falam da oração, é este o olhar que eu gostaria de propor para essa parábola tão conhecida. Essa parábola, no momento, um filho se perde, e aí a volta dele é através de uma oração. Ele se arrepende, fala com Deus, né, entra em oração, e aí ele volta à sua realidade, né? Você tem razão, tem um gesto muito bonito e bastante interessante, porém pode ficar um pouco esquecido, que está aqui na atitude do filho mais novo. Tendo gasto tudo, tendo perdido tudo, ele, num determinado momento, o texto diz que ele caiu em si. Caindo em si, disse, e ele faz uma memória da forma como o pai agia com os empregados. Este cair em si é uma atitude muito profunda de mergulhar no fundo de si mesmo. Na verdade, desculpem, na verdade, ele mergulha lá onde ele tem a imagem do amor do Pai impressa. São Paulo fala aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Ou seja, o amor de Deus derramado em nossos corações é impresso de uma tal forma que nem mesmo o pecado, nem mesmo o apartar-se, o distanciar-se de Deus, nem mesmo uma escolha contrária a esse amor pode apagá-lo do coração. E por isso, aquilo que você falava sobre a intimidade, ele faz. Ao mergulhar dentro de si mesmo, ele vê estampado dentro do coração
a face amorosa do Pai. Algo que, apesar de ter perdido todos os bens, ele não perdeu. E ao voltar-se para esse lugar onde Deus imprimiu o seu amor de forma profunda, ele faz a oração. Eu pequei contra ti, ou seja, eu neguei o teu amor. Não sou digno de tê-lo de volta, por isso fala, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como ainda tratas os teus empregados, ou seja, com benevolência, com amor e com generosidade. Por isso, a oração inicial do movimento de retorno é a oração de colocar-se diante do amor, pois é o amor que nos atrai. Nós não somos atraídos por palavras, nem somos atraídos por necessidades, mas somos atraídos pelo amor. E é o amor que conquistou o coração do filho para que pudesse voltar à casa do pai. Arrependimento, a busca da intimidade novamente, a amor e a humildade também nesse momento aí, né, em que ele diz. E por isso, quando você fala, ele cai em si, ou seja, reconhece que perdeu tudo, não o amor do pai, reconhece que é inadequado para viver como filho, mas ele se coloca nas mãos amorosas do pai, dizendo, se me tratar como trata um dos seus empregados, eu já estou feliz. E começa a fazer o seu retorno, ou seja, coloca-se na direção da casa do Pai. Nós precisamos de compreender que o Evangelho e a parábola não é um movimento somente de um lugar a outro, é um movimento interior. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós decidimos fechar a porta do coração e da vida ao Senhor, o que nos faz retornar é o amor do Pai e a memória desse amor. E aí é interessante, nesse retorno, é o pai que o encontra, né? É o pai que vê, que corre até ele, que o encontra. A nossa vida também é assim, Dom Anderson, é Jesus que nos encontra, né? Nós somos acolhidos. Você tem razão. Se a atitude do filho é de cair em si, mergulhar o coração no amor do pai, a atitude do pai confirma aquilo que o filho já sentia. O texto diz que estava ainda longe, o filho, quando seu pai o viu. Nós podemos imaginar, olhando para o pai que perde o filho, como ansioso estava, quanto esperançoso estava, quanto fiel a si mesmo e ao seu amor foi para alcançar o filho que de longe vinha. Esta é uma atitude de Deus, ou seja, a experiência que Israel faz e aquilo que Jesus demonstra do amor do Pai é o que você disse. É de Deus o primeiro passo. Não só o primeiro passo, o primeiro olhar e a primeira corrida, porque ele não para a esperar o filho que vem com grandes preocupações ou até mesmo uma bronca preparada. Ao contrário, ele alcança o filho ainda longe, com o seu olhar amoroso e fiel, corre-lhe ao encontro, não esperando que o filho chegasse, mas, se foi o amor do pai que o atraiu, é o amor do pai ao alcançar e também ao acolher. E nos faz um convite também. Há sempre um momento da volta, do retorno, e o pai está sempre de braços abertos. Isso, e mais do que de braços abertos, o texto ele é bastante particular, porque o pai realiza gestos que são gestos de proximidade de Deus que vem ao encontro da humanidade, mesmo sendo a humanidade inadequada, muitas vezes marcada na impiedade ou no pecado. O próprio Paulo fala sobre isso, ou seja, foi Deus quem reconciliou a humanidade com Ele mesmo. Nós pensamos que somos nós a pedir perdão, e somos nós a irmos na direção de Deus também, mas se o fazemos é porque fomos alcançados pelo amor de Deus primeiro. Ou seja, quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, arrependido dos pecados, das faltas, ou muitas vezes das escolhas equivocadas,
tenhamos a certeza, quem nos alcançou primeiro foi Deus. Foi o seu amor que nos tocou, a sua graça que fez reavivar em nós o desejo da comunhão, e é Ele que vem ao nosso encontro, nos cobre de beijos e dá a nós os presentes da vida nova. E aí o interessante do Anderson que quando o pai o encontra ali, a reação é muito interessante, porque não é o pai que está com o cinto na mão ou que vai dar bronca no filho, não. Abraça, beija, prepara uma festa, pega o que te tem de melhor para preparar um momento da volta, da chegada do filho. Isso, o beijo aqui é o beijo da acolhida. Ou seja, se por um lado nós temos vários beijos na Sagrada Escritura, nós temos o beijo conhecido como o beijo da traição de Judas, ou seja, é o beijo do distanciamento, é o beijo da ruptura. O beijo de Judas é o beijo da morte, ou seja, a morte para o pecado que já reinava no seu coração, que trai o autor da vida. O beijo do Pai misericordioso, o Pai amoroso para o filho pródigo ou o filho que retorna, é o beijo da reconciliação, é o beijo do perdão e da paz, é o beijo da vida nova, ou seja, é o beijo que nós podemos dar, não está no ritual do batismo, mas é o beijo que podemos dar na cabeça das crianças ou dos adultos recém-batizados, reconhecendo neles a presença de Deus. Ou seja, é o beijo daquele que acolhe e diz, esta é a tua casa. E junto com o beijo, os presentes. São presentes importantes. Ele diz, primeiro, ele diz, dá a ele a melhor túnica, revesti-o com ela. Depois um anel e uma sandália. Ou seja, a túnica aqui evoca a túnica batismal, que é o sinal dessa vida nova, recobri-lo de Cristo, nós podemos falar pelo batismo. O anel, nós já falamos isso tantas vezes, o anel muitas vezes trazia a marca daquela família, ou seja, você não é escravo, mas é filho. E por fim a sandália é a possibilidade dele fazer um caminho novo, ou seja, pelo perdão, pelo amor do Pai, pelo beijo recebido, é dada-lhe de novo a vida nova, que por nós é celebrada no batismo, é dada a condição de filho, não escravo, mas livre, e é dada pela sandália, obviamente, a possibilidade de fazer um caminho novo, né, marcado pelo amor e pelo perdão do Pai. O senhor falou do batismo, e a gente pode dizer que a primeira chegada na casa do Pai, essa festa do início. E quando a oração falta ao longo da vida, é o momento que a gente se afasta. E aí é o convite a voltar essa oração, a gente volta arrependido, e aí é o momento em que a gente também é recebido com festa, né? Com esse acolhimento de Pai. Isso, e por isso, nesse período do ano da oração, é importante que nós busquemos os sacramentos, que nós que participamos da comunidade eclesial, possamos buscar o sacramento da reconciliação e da cura, colocar diante de Deus nossa vida, pedir que o beijo amoroso do Pai, por meio de Cristo, nos alcance, nos dê a graça de uma vida nova, marcada pelos valores do Evangelho. Essa túnica branca, ela deve ser enriquecida, ornada com os valores da caridade, do serviço, e tudo isso vai crescendo ao longo da vida, para que nós sejamos reconhecidos como filhos e filhas amados do Pai e também herdeiros do reino, mas homens e mulheres que caminham neste mundo com sandálias novas, ou seja, prontas para colocarmos-nos a serviço na direção dos que mais precisam. Do Anderson, um ponto importante dessa parábola é o outro filho, né? O irmão que não fica satisfeito. Ele já está ali, nunca teve uma festa. Aí diz um filho, um irmão que foi, se perdeu, gastou o que tinha ganhado do pai e agora é recebido como festa. Parece tão estranho olhar esse filho, mas a palavra que o pai dá ao seu questionamento nos faz compreender algo fundamental. O pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Mas era preciso fazermos festa. Aqui, Tiago, há algo fundamental na experiência de fé e da oração.
O filho mais novo, não obstante, ou seja, apesar de ter perdido tudo, ele não perdeu o amor do pai que ele experimentou profundamente, a ponto de ter voltado para casa. Como voltar se não confiar que o pai o acolheria? Porém, o filho mais velho, apesar de nunca ter deixado a casa, ele também nunca experimentou o amor. Ou seja, o fato do pai dizer, olha, tudo que é meu é teu, significa, você talvez não conseguiu experimentar o amor que o teu irmão experimentou, mas isso não significa que você não tem todas as coisas que ele tem. Aqui há um ponto fundamental na vida de fé e da intimidade que você tocava antes. Nós podemos permanecer na vida de fé e na comunidade eclesial a vida inteira. Porém, para sermos discípulos missionários de Cristo, ou seja, apaixonados pelo reino, empenhados em fazer de tudo o que pudermos para que o reino de Deus aconteça, confiando na graça, nós precisamos fazer a experiência do amor do Pai. Senão, nós vamos ser como o filho mais velho que reclama a atenção dada por aqueles que chegam. Nós vamos priorizar os nossos espaços e nunca oferecer acolhida para aqueles que retornam. Ou seja, não seremos capazes de gestos de misericórdia. Por quê? Porque vamos sempre pensar que aquilo que nos é devido não pode ser oferecido a outras pessoas. Isso acontece muito em nossas comunidades, né? Às vezes a gente se sente falando de tal pessoa que não estava no nosso meio, se afastou, hoje chega e é acolhido dessa forma, eu já estou aqui há tanto tempo. A gente vive isso no dia a dia da comunidade. Nós vivemos isso nas relações pessoais dentro da igreja. Por isso, a parábola do filho pródigo tem como centro o amor do pai, que acolhe ambos os filhos. Derrama sobre os corações dos dois o mesmo amor e generosidade. A forma como cada um recebe, ou a experiência que cada um faz, é fundamental para marcar a postura da vida. O filho mais novo se perde, mas volta, confiante no amor do pai. O filho mais velho nunca se perdeu, mas também nunca experimentou o amor do pai. E por isso essa parábola ela é provocada pela relação de Jesus, que vai ao encontro dos pecadores, come com eles para trazê-los para a comunhão com o Pai, e o questionamento dos fariseus. Estes, como filhos mais velhos, se achavam encontrados, e por isso era devido que Jesus se dirigisse a eles, e só a eles. Mas quando Jesus vai aos pecadores, eles dizem, estes nunca estiveram aqui, por que você dá atenção a eles? E Jesus diz, olha, eu vim para os doentes, não para os sãos, ou eu vou atrás da ovelha perdida, porque as outras já estão aqui, mas todos somos chamados a fazer a mesma experiência do amor. Sem essa experiência, nós não nos sentiremos filhos, nós não nos sentiremos irmãos e irmãs, e por isso também nós não nos comprometeremos em ir ao encontro daqueles que estão fora de nossas comunidades, como um sinal desta igreja em saída. Uma coisa que chama a atenção, ele volta porque ele já conhecia o amor, a intimidade do Pai. E ele reconhece, reaviva essa chama através da oração, ou seja, o convite a cada um de nós. Reforçar, voltar à oração e voltar para os braços do Pai. Por isso eu convido a todos e todas, neste ano da oração, a buscarmos experiências mais profundas da oração pessoal, comunitária, em família, ou seja, nos nossos círculos bíblicos e pastorais. A oração nos faz experimentar o amor do Pai, que é derramado em nossos corações pela força do Espírito Santo. E por meio deste amor, instruídos por este amor, nós nos sentimos e nos reconhecemos como filhos e filhas amados. Nós nos reconhecemos como seguidores de Cristo, seus discípulos e discípulas missionários, e nos reconhecemos como irmãos. E por isso, onde sofre um irmão, onde um irmão ou uma irmã passa por necessidade, lá está alguém que eu sou chamado a ir ao encontro, movido pelo amor do Pai que eu recebi na oração e na intimidade com Jesus.
Muito bem, esse é o Caminhos da Bíblia. A gente convida você a reler em oração de novo esse texto, a participar da sua paróquia, da sua comunidade, vivenciando esse ano de oração em grupo, em família. E por isso, muito obrigado pela oportunidade. Espero encontrá-los no próximo mês para que nós possamos ainda mergulhar nesta preparação para o ano jubilar. Somos peregrinos de esperança e a nossa esperança está ancorada, como diz Paulo, no amor do Pai. Dom Anderson, eu já te agradeço e queria convidar o senhor que, mais uma vez, abençoasse os ouvintes da Rádio América, quem nos acompanha pela rede social. E você também que não acompanhou os programas anteriores, pode entrar no YouTube da Arquidiocese de Vitória, tem outros encontros, você rever, aprender mais um pouquinho e também ser abençoado. Então, que venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Muito obrigado. Até lá, gente. Até o próximo. Paz e bem. Fiquem com Deus.